Takumi foi invocado para outro mundo e se encontra diante da deusa Nolan. No entanto, a primeira coisa que ela faz é pedir desculpas sinceras, pois tudo isso foi um grande erro. Nolan explica que, quando um feitiço de invocação é ativado, ele seleciona aleatoriamente alguns perdedores da Terra para serem heróis nesse mundo, mas a vida de Takumi estava indo muito bem, então ele deveria ter sido excluído dessa invocação. Porém, um erro aconteceu e ele foi arrastado para esse mundo junto com os outros. Isso ocorreu porque o Império Sagrado de Sidônia decidiu ativar o feitiço de invocação de forma imprudente. Como Takumi não deveria ter sido invocado, Nolan trouxe até ela enquanto os outros heróis invocados foram diretamente para Sidônia. Takumi pergunta se ela pode simplesmente enviá-lo de volta para a Terra, já que foi convocado por engano, mas, infelizmente, ela não pode. Nolan ficou tão irritada com Sidônia por usar o feitiço proibido de invocação que imediatamente removeu essa magia das leis deste mundo. Isso significa que ninguém pode mais se mover entre os mundos e, consequentemente, Takumi está preso ali permanentemente. Além disso, o processo de invocação meio que o matou. Percebendo que agora é um fantasma sem corpo, Takumi entra em pânico, mas Nolan o tranquiliza dizendo que tem um plano. Ela não pode enviá-lo de volta à Terra, mas pode dar a ele um novo corpo e torná-lo um cidadão deste mundo. Como desculpas, já que isso foi parcialmente culpa dela, Nolan oferece sua bênção para facilitar a vida de Takumi. Sem muitas opções, Takumi concorda em renascer nesse mundo. Nolan, satisfeita, pede que ele abra suas telas de status para conferir sua nova vida. Quando ele faz isso, descobre que terá um corpo de 17 anos, mesmo tendo 40. Nolan diz para ele não se preocupar com os detalhes menores e o lembra que ele ainda precisa escolher uma profissão. Existem duas principais categorias, uma voltada para combate, como espadachim ou caçador, e outra para produção. Como Takumi não quer lutar, escolhe um trabalho de produção. Nolan então implanta a profissão em sua alma, juntamente com várias bênçãos extras, e o envia para sua nova vida, sem sequer explicar como as coisas funcionam. Takumi aterrissa em uma floresta. Ao ver seu reflexo em um rio, percebe que realmente se tornou outra pessoa e agora está sem um rumo claro. Ele decide fazer o melhor dessa nova vida. Ao verificar a bolsa deixada por Nolan, encontra comida e dinheiro, o que resolve o problema imediato de sobrevivência. Consultando suas telas de status, ele percebe que Nolan realmente o equipou com várias habilidades úteis, incluindo magia elemental. Ele tenta conjurar uma bola de água e consegue na primeira tentativa. Caminhando pela floresta, Takumi encontra um galho interessante. Usando sua habilidade de avaliação, descobre que o galho é feito de madeira de trente, ideal para criar cajados e lanças mágicas. Ele usa sua habilidade de modelagem para transformar o galho em uma lança. Animado, começa a procurar outros recursos na floresta e encontra várias plantas úteis. Com sua habilidade de caixa de itens, guarda tudo sem dificuldades. De repente, Takumi ouve um grito. Uma garotinha surge dos arbustos, pedindo ajuda, pois está sendo perseguida por um monstro. O monstro é um coelho gigante com chifres que ataca Takumi. Em pânico, ele acidentalmente mata o monstro ao cravá-lo na cabeça com a lança. Surpreso com a vitória, Takumi assume que foi graças à bênção de Nolan, mas na verdade foi pura sorte. Ele recebe o título de guerreiro, algo que não o agrada, já que queria evitar combates. A menina, chamada Molly, explica que estava colhendo ervas e se perdeu da vila mais próxima. Takumi pergunta se pode acompanhá-la até a vila, e ela concorda. No caminho, Molly sugere levar o coelho, pois sua carne é deliciosa. Takumi guarda o animal em sua caixa de itens, esquecendo-se de que queria manter essa habilidade em segredo. Ao chegar na vila, os pais de Molly, Banda e Marta, agradecem por salvar a filha. Takumi pergunta se pode ficar na vila, já que não tem para onde ir. Eles aceitam, mas explicam que não há hospedarias na vila. Contudo, oferecem-se para construir uma casa para ele. Takumi decide ajudar e usa sua magia de terra para nivelar o terreno onde a casa será construída. Era a primeira vez que Takumi usava a magia em uma escala tão grande, e isso quase o fez desmaiar devido à exaustão de mana. Os aldeões ficaram impressionados ao ver que ele dominava tão facilmente a magia da terra, e ele, curioso, perguntou se eles achavam que ele tinha feito algo estranho. Eles o tranquilizaram, dizendo que não era nada demais, já que ele havia cuidado da fundação. Com isso, o restante da aldeia se dispôs a trabalhar para construir sua casa, e no dia seguinte, a casa de Takumi estava pronta. Graças às suas habilidades em carpintaria, ferreiro e costura, ele também conseguiu fabricar um bom conjunto de móveis para o lugar. Mas Takumi tinha algo mais em mente. Ele havia recebido vários minérios do ferreiro da aldeia, Boron, e agora queria testar sua alquimia para extrair os metais. Ele tinha minério de ferro, prata, cobre e até minério de ferro mágico. Takumi começou com o ferro e tentou forjar uma barra de ferro. Normalmente, isso exigiria um grande forno e horas de trabalho, mas com sua alquimia, ele podia fazer tudo de uma vez.
úteis. No entanto, isso drenava uma quantidade imensa de mana. Sua primeira tentativa foi bem sucedida, e Takumi ficou empolgado com o resultado, querendo extrair o máximo possível para fabricar coisas mais tarde. Algumas horas depois, Molly apareceu para levar o jantar a Takumi, mas ao abrir a porta, ela se assustou ao vê-lo desmaiado no chão, parecendo completamente esgotado. Ele havia exagerado na extração de minérios e quase morrido de exaustão de mana. Felizmente, Marta e Bamba lhe deram uma poção de recuperação, e Takumi se recuperou, prometendo, porém, que não iria mais se sobrecarregar. Com o tempo, Takumi conseguiu extrair bastante ferro, cobre e até um pouco de ouro, o que lhe permitiu criar várias ferramentas úteis. Após terminar seus experimentos de alquimia, ele passou um tempo com Boron na forja, aprendendo a criar diversos tipos de armas. Quando Boron terminasse de fazer a bainha, a arma de Takumi estaria completa. A habilidade de ferreiro de Takumi alcançou o nível 40, e ele decidiu que era hora de mudar de foco. Takumi se dirigiu até Banda e pediu algumas poções emprestadas. Banda, sem problemas, o ajudou, embora as poções fossem básicas e não fossem muito úteis para Takumi. No entanto, Takumi explicou que só precisava delas como modelo para aprender a fazer suas próprias poções, usando as ervas que ele havia coletado na floresta. Banda, apoiando, se ofereceu para comprar as poções quando ele conseguisse fazer uma leva de boa qualidade. Takumi agradeceu, e após obter a poção básica, começou a trabalhar em sua própria versão. Ele usou folhas de cupe e água, colocando o resultado em um vidro para comparar com a poção que Banda havia lhe dado. Ambas as poções eram azuis, mas a de Takumi era visivelmente mais azul e parecia conter magia. Porém, ele não tinha certeza de que isso fosse uma prova de sucesso. Ele decidiu testar a poção por conta própria, mas não queria correr o risco de envenenar-se e morrer. Então ele começou a comer a poção para construir uma resistência ao veneno, usando magia de cura sempre que se sentia perto de morrer. Depois de algumas horas, ele já se sentia péssimo, mas, como vantagem, ao curar a si mesmo repetidamente, conseguiu desbloquear a habilidade Purificação, que com certeza seria útil no futuro. Quando Takumi se levantava, ouvindo um barulho atrás de si, ele se deparou com um enorme javali, que o encarava de forma ameaçadora. Ele pegou sua lança, pronto para se defender, mas quando tentou atacá-lo, a lança se quebrou ao tocar o javali, que parecia ileso. Desesperado, Takumi tentou usar sua magia, mas nada parecia surtir efeito. Foi então que percebeu uma aranha venenosa atrás dele, se preparando para atacar. Takumi estava completamente encurralado. No entanto, em um momento de surpresa, a aranha atacou o javali, fazendo com que ele errasse o alvo e não atingisse Takumi. O javali, no entanto, ainda o atacaria. Takumi precisaria de algo mais, e foi aí que uma ideia surgiu. Ele saltou para o ar e, no momento do impacto, usou sua habilidade de alquimia na cabeça do javali, desmontando-o completamente. Com isso, conseguiu sobreviver. Após garantir sua segurança, Takumi se aproximou da aranha, que estava muito ferida após ser atingida pelo javali. Ele decidiu curá-la, não querendo que ela morresse. Ao terminar, ele se levantou para voltar à aldeia, mas foi surpreendido por uma notificação informando que ele havia domado a aranha. Takumi não imaginava que fosse possível domar uma aranha, mas hesitou em levar a criatura consigo, já que ela era um monstro perigoso. Contudo, a aranha olhou para ele com olhos fofos e ele não resistiu. Decidiu adotá-la como sua mascote e a nomeou de Maple. Mais tarde, Takumi retornou à aldeia e mostrou aos aldeões o enorme javali que havia caçado. Eles ficaram surpresos e impressionados com sua habilidade, e todos começaram a tratar Takumi com ainda mais admiração, sabendo que ele havia se tornado uma parte importante da comunidade. Os aldeões estavam maravilhados, não só pela habilidade de Takumi em derrotar uma fera tão imponente, mas ainda mais pelo fato de ele ter conseguido domar uma aranha venenosa, algo que ninguém jamais havia feito antes. Mesmo assim, Takumi, sempre humilde, sugeriu que todos compartilhassem a carne do enorme javali, já que não conseguiria comer tudo sozinho. Aquela noite, uma grande festa foi realizada em sua homenagem, com risos e música preenchendo o ambiente, enquanto todos se divertiam e comemoravam sua coragem e habilidade. Enquanto isso, Banda, com seu olhar sempre pragmático, se aproximou de Takumi com os valiosos restos do javali. Ele disse que, se Takumi fosse até a cidade mais próxima, Bolton poderia vender os materiais por uma boa quantia. Takumi, então, decidiu que essa seria sua próxima parada, ciente de que poderia usar o dinheiro para adquirir novos recursos e continuar sua jornada. Por trás de tudo isso, a deusa Nolan, que havia abençoado Takumi, observava com satisfação seu progresso.
ela estava muito feliz com os resultados de sua intervenção, mas uma de suas colegas deusas a questionou sobre o que exatamente ela esperava alcançar com tanto apoio a Takumi. Ela lhe dera um corpo especial, uma bênção única e até mesmo a capacidade de enviar Takumi humano para o passado, antes de Sidone ativar o feitiço de invocação que o trouxe para aquele mundo. Nolan, com um sorriso tranquilo, respondeu que não tinha uma razão específica, estava apenas fazendo o que achava certo, sem grandes intenções ou planos, e assim, o primeiro episódio chegava ao fim, deixando todos curiosos sobre o que viria a seguir. O destino de Takumi estava apenas começando, e as próximas etapas de sua jornada prometiam desafios ainda maiores. Para não perder os próximos capítulos dessa aventura, os espectadores foram convidados a se inscrever e não perder a continuação da história.